Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Está a começar o programa Mais Família. Querido ouvinte da Rádio Adventos, fiel companheiro do programa Mais Família, já chegamos. Sabemos que tem nos aguardado e por isso queremos agradecer e enviar abraços, especialmente àqueles que têm enviado mensagem para este programa. Olha, o nosso abraço hoje também é extensivo a todas as províncias desta imensa Angola. Sabemos que Benguela, Huambo, Lubango e todas, enfim, todas, porque recebemos mensagens de todo lado. Por isso nós só temos a agradecer e esperamos que esteja a ajudar as nossas famílias angolanas e não só em tudo que falamos aqui. Vamos pôr em prática, vamos mudar o nosso comportamento, vamos deixar os tabus de lado e vamos andar conforme a vontade do nosso Criador. Hoje falaremos sobre as famílias e seus projetos habitacionais. Você que me ouve tem uma casa própria mesmo? Como tem sido, como foi para conseguir a sua casa própria? Foi antes de casar? Ou levou para lá a família? Ou construiu essa casa depois que se casou? Olha, para este tema está em estúdio comigo já o arquiteto, nosso engenheiro, arquiteto Silvino Dulo. Seja bem-vindo. Obrigado. Senhor engenheiro. Muito obrigado. Primeira vez que esteve aqui eu tratei-lhe por doutor. Senhor engenheiro. Muito gosto, irmã Caleta. Como está? Deus seja louvado, estou bem, graças. Também quero aproveitar e saudar os caros ouvintes, que a paz do Senhor seja com vocês também. Quer mandar algum abraço para alguém especial? Olha, especial vai para Débora. Débora? É minha esposa. Débora Moisés Dulo. Ah, sim. O nome completo é importante. Isso é família. Certo, tem certo. Tem que falar os nomes completos das esposas. É ela mesmo. E também aproveitar e saudar a igreja onde eu provenho, Belém Rocha. Está conosco aí o pastor Batenessa. A saudar a equipe, os amigos arquitetos, Osvaldo, Daniel e outros amigos. Aproveito saudá-los também. Ok. E a igreja toda? Com certeza. Os vizinhos não tem também, como. Do nosso engenheiro? É verdade. Os amigos próximos? Os amigos, Pedro Armando, a senhora Letícia e a colega. É verdade. Todos arquitetos? Todos advogados e administradores. Quando as pessoas fazem o mesmo curso, parece que a conversa flui mais, não é? Com certeza. Assim comigo mesmo nada, porque eu fiz comunicação. É capaz que funcione, porque o arquiteto, na verdade, ele está interligado com tudo. Com tudo? Sim, ele deve saber de tudo. Alguém dizia que os arquitetos fazem tudo. Então o engenheiro Silvino nunca vai construir uma casa que areje pouco. Com certeza, porque imagine, eu tenho de saber para quem eu vou construir, não é? Fazer um estudo de viabilidade. Onde as janelas devem estar. Exatamente, e o que é que ela gosta de fazer. No caso, eu comunicóloga, tenho de saber o que é que precisa, se calhar no seu ambiente precisa de uma zona para poder fazer gravações, enfim. Então tem que ter esse estudo todo. Okay. É necessário. A dimensão de uma casa afeta o psicológico de uma família? Sim, e muito. Acredite muito. Antes de poder responder, eu queria pensar no seguinte, sabe? Deus a projetar as coisas, ele foi tão preciso e minucioso em poder observar para que o homem pudesse estar num ambiente favorável. Veja que quando nós lemos Gênesis 1, no capítulo 1, até no versículo 12, aí nós encontramos orientações diretivas de como o homem deve construir a sua residência, enfim, o meio em que ele deverá viver. E se observar, aí vimos que primeiro o céu era vazio, Deus criou o céu e a terra, e ele foi criando as coisas de acordo às suas etapas. Sabem que o primeiro arquiteto é Deus. Deus. Então nós
seguimos aquilo que Deus orienta neste livro de Gênesis 1, capítulo 1 até versículo 12. Aí nós encontramos algumas diretrizes. Fez o céu, depois criou a terra, separou as águas e depois ele criou um ambiente, colocou o verde, não é? Que é o urbanismo, e depois aí ele colocou o homem. Então, veja que para que o homem possa criar um ambiente é preciso fazer esse estudo todo. Aí ele poderá viver bem melhor, saberá enquadrar um ambiente propício ao número de famílias, não é? E as condições necessárias para que esta família viva em bem e em paz. E veja só como Deus fez. Ele criou o mundo todo, esse universo, e há espaço para mais e mais famílias. Exatamente, exatamente. E nós, quando nos colocamos em construir uma casa, às vezes até 2, 3 pessoas já não dá, a casa está cheia. Olha, esse é um dos problemas que num programa, se calhar, futuro de família, vamos também abordar essa temática. Isso é uma verdade, porque cada projeto é um projeto, cada residência é uma residência. E nós africanos, particularmente falando, né, temos aquela questão, mesmo um quarto, as pessoas vêm todo para visitar a mana. Passam a noite na sala. Isso é bom para uma família? Não. Os pais estão no quarto e às vezes o quarto não tem porta, tem uma cortina e os filhos na sala, e aí do filho que atravessar aquela cortina é o mal educado. Exatamente. É importante vermos que dentro daquilo que é um projeto habitacional, tal como fiz referência, esse texto que nós lemos, ele faz referência de ordens, como devem ser feitas as coisas, né? E se lermos também a 1 Coríntios 3, versículo 10, diz que segundo a graça de Deus me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Estava aqui a falar o apóstolo Paulo sobre Jesus, que é o grande arquiteto. Então, ao conceber projetistas, arquitetos, é na perspectiva de que as famílias vivam em paz. Veja espaço. Exatamente. Veja que no ambiente, numa área de 9 metros quadrados, estou a falar de 3x3, quem acaba sofrendo é o pai. Se for um quarto em que ele tem 3 filhos, quem acaba sofrendo é o pai. Porque aí o sistema respiratório, e não só, ele acaba absorvendo mais dióxido de carbono do que o próprio filho, que tem 1 ano, ou se calhar... Como é que funciona isso? Então, é muito simples. Os ouvintes essa hora já devem estar, mas o que é isso que eu estou a ouvir? Mesmo isso. Exatamente. Nós precisamos ter muita cautela ao concebermos o quarto, o nosso ambiente de convivência, sem nós termos antes consultar um técnico. Veja que Deus é perfeito, então nós devemos seguir essas instruções. Para conceberes uma residência, primeiro você deve preparar. Deve preparar um espaço, não é? Deve preparar um terreno, e com base no terreno que comprares, então deves contactar um técnico, um arquiteto. Outros procuram um desenhador projetista, que é para poder conceber um projeto da sua residência. A diferença, não é? Entre arquiteto e desenhador projetista? Sim. A diferença? Sim. O que é que um faz, o que é que o outro faz? Então, o desenhador projetista é um técnico que também desenha, não é? Já o arquiteto é licenciado, não é? Para poder projetar ou redigir o próprio projeto. Então, o desenhador não é licenciado? Ela até pode ser licenciado. Vejamos que há 10 anos, não, 2 décadas. 2 décadas, 20 anos, eu era licenciado como técnico no GPL, no governo provincial. Atualmente já não licenciam técnicos, só arquitetos, sim. Okay. Então, por isso é que um é diferente do outro. Certo? Mas pode haver 2 em 1? Assim, o engenheiro Silvino ser... Pode, e funciona perfeitamente. Arquiteto ele concebe, sim, o arquiteto desenhador. Ele concebe a ideia, olha, isto vai funcionar assim. E ele passa para o desenhador vai desenhar, como o próprio nome faz referência, ele desenha todas as peças necessárias do próprio projeto, e aí então poderá funcionar, ser licenciado.
E eu queria explicar como é que funciona, não é? Que é para a gente podermos conceber um projeto. Vamos lá. E eu estava a dizer que primeiro precisa ter um terreno, não importa a dimensão que você tenha, porque algumas pessoas entendem, não, eu tenho que ter uma área de 20 por 30 e todo mundo procura nós percebemos melhor assim, 20 por 30, 10 por 10, se falar daqueles moldes, como é que é o outro? Metros quadrados. Não, aí já não entendemos mais. Então, sim, você não precisa exatamente recorrer a esta área. Bom, se o espaço te possibilita comprar, ótimo. Mas se não tiver uma área pequena, procure um arquiteto. Ele saberá conceber um projeto adequado para a sua família. E veja que nós temos tido aqui muitos transtornos. Falando do projeto habitacional, é mesmo que falar que conjunto habitacional para os nossos irmãos lá do Brasil e Portugal, eles têm essa expressão. E esta concepção do projeto habitacional nada mais não para projetar para pessoas de renda baixa. Renda baixa. Sim. E nós estávamos aqui a falar das pessoas que têm apenas um quarto e têm um número de família muito elevado e que acaba a criar grandes transtornos naquilo que é a funcionalidade da família. Mas quando acontece isso, o pai e a mãe já são altamente frustrados. Com certeza. O espaço é pequeno, sim, os filhos precisam de espaço. A dada altura eles crescem. Exatamente. E tudo Como resolver essa situação? Precisa mudar. Então, tendo um terreno, aí ele precisa encontrar um arquiteto e ele vai fazer um estudo de viabilidade do próprio terreno. E nós temos visto uma dificuldade de muitos arquitetos que eles não estão no local, não conhecem a realidade do espaço, mesmo assim projetam. E temos visto que o pessoal recorre na internet, baixa uma planta e entende que é suficiente para ele poder executar a sua casa e depois tem dificuldade. Então, o arquiteto quando for ao terreno, ele vai ver se a terra é favorável para a construção, arenosa, argilosa, enfim. Ele poderá ter concepção de poder projetar algo consoante o próprio terreno. E depois, aí quando ele estiver no local, ele também já poderá ter a noção do sistema do sol, não é? Porque o sol é muito importante. E fazendo aqui uma paragem, minha querida. Então, durante o período da Covid, muitos dos nossos irmãos angolanos e outros, confinados estávamos todos. E alguns o que é que fazem? As suas casas, o quintal, eles colocaram cobertura em toda a extensão de ocupação e não entrava o sol no interior. Ficaram todos pálidos. Jesus. Sim, então tem essa tensão. O sol é importante e o livro de Gênesis, que a gente fez referência, Deus coloca o sol para que tudo funcione. Então o arquiteto deve fazer o estudo do sol, ver como é que é a posição do nascente e o poente, não é? E também ter atenção com relação à ventilação, que é muito importante, sim. Porque muitas das casas, e eu estou aqui já a jogar tudo, se calhar, por causa do tempo. O vento... Não, está à vontade, ainda temos tempo. Ótimo. Ainda então, temos tempo. Muito bem. Então, precisa ter essa atenção do estudo do vento também para poder colocar a sua casa. Então, depois deste estudo, aí o arquiteto deverá ter uma abordagem direta com o proprietário. Esse é um levantamento também, para saber qual é o objetivo, não é, do projeto. Fazer um estudo minucioso de quantas pessoas estarão ocupando o espaço. Aí ele poderá determinar quantos quartos poderá conceber ou poderá ter na sua casa. Alguns só chutam, não, eu quero ter 4 quartos e não precisa ter. Porque quanto mais divisórias tiver, mais custos. Não é? E nós estamos aqui a falar de projetos habitacionais para pessoas do nível, do sistema assim, nível baixo, de renda baixa, isso queria dizer, facilitar a sua atividade comercial. Mas como é que é uma construção para famílias de renda baixa? Quantas dimensões deve ter?
Como é que é? Então, nós em família começamos com T1, não é? Que é um quarto, T2 Isso dos para quartos. solteiro, um quarto para solteiro. Sim, sim. Porque com família, penso que já não... Bem, naquela... Se bem que houve, há alguns anos, vivia-se muito em anexos. Sim, É. sim. Porque não haviam casas. Com certeza. Hoje já há muitos projetos. Já há muitos projetos, mas mesmo assim Embora a não renda sejam não para facilita, todos, né? é. Não é para todos. Então, mesmo assim, acaba tendo apenas T1, T2, que é dos quartos, estava a dizer, T3. Já é o suficiente. Com T3, podemos aí dizer que para uma área de 3x3, 2 pessoas ou 3 é o máximo. É o máximo. Não acima disto. Porque estava a dizer do ambiente, a ventilação é necessária que circule e também os critérios necessários que são adotados para a concepção do próprio projeto. Ou da edificação. No caso, a abertura de vãos de acordo às normas. Essa abertura de vãos são linguagens técnicas? Ok, estou a falar de janelas, né? A abertura de janelas e portas conforme as normas orientam. Veja que algumas pessoas, os pedreiros, né? Eles são os técnicos que é para levantamento de alvenaria, está aqui a referir as janelas, e alguns são abençoados, têm conhecimento e acabam também projetando, que não é o correto. Não é correto. E eu chamo ele só está aí para a execução. Sim, chamo a atenção aqui aos nossos irmãos, amigos pedreiros. Cada um foi concebido por uma área e deve-se respeitar estes pormenores. Então, eu estava aqui já adiantando, mas vou recuar para especificar os métodos e as etapas necessárias. Muito obrigado. As etapas necessárias. Eu falei já da primeira, que é ir conhecer o terreno, não é? Que é visitar o terreno. Falei também do programa de necessidade, sim, o que é que precisa. Ao falar do estudo, temos que ter em conta também se há uma rua que, não é, de entrada, porque há pessoas que constroem e depois não tem nem como passar com o carro. Com certeza, isto é mesmo no segundo ponto, que é a visita no local. Aí você já tem uma visão, como é que é, vai fazer um estudo da terra, e aí você vai ver se é preciso mesmo que um engenheiro que entenda a topografia também seja inserido. E os irmãos pedreiros não fazem isso. Eles chegam e constroem, ponto final. Mas não será porque o terreno é muito pequeno? Ou seja, muito pequeno? Não importa. Há casas, a realidade de Luanda, principalmente, não vou dizer de Angola, de Luanda, porque a Angola inteira, há províncias até muito que estão melhor que Luanda nesses aspectos, que fazem o tanque reservatório para a água. Isso não é? É bom. Essas novas construções. Mas o tanque vai parar logo, às vezes, ou no quarto, ou na sala, porque já não houve espaço para fazer. Então, por isso é que deve ter um projeto. Deve ter um projeto. E estes elementos que estou aqui a linkar fazem parte, né, daquilo que é um projeto. O projeto não é apenas construir, mas é fazer também estudo. Sim, fazer um estudo. Como será, onde colocar isso e aquilo. Sim, desde o terreno, desde as vias de acesso ao próprio terreno. É preciso que se faça isso para ver as linhas de passagem de água, enfim. São vários elementos que se agregam a este conjunto do projeto. Então precisamos mesmo ter atenção. E depois deste ponto precisamos ver a questão da viabilidade, que a irmã falou bem, né? Deve-se ter muito, muito cuidado para que não atropela aquilo que é o plano diretório do município, do bairro e da província. Porque alguns só constroem, depois o que é que acontece? O fiscal vem por cima e acabam embargando a obra. Tem depois os estudos preliminares, aí é onde começa os grandes estudos de arquitetura. E os técnicos gostam mais desta fase, exatamente. Neste conceito do projeto, aí entra-se a criação do croquis, onde a irmã diz que deve-se ter atenção. Se as vias são funcionais, onde vai colocar o tanque, enfim, é já um estudo. Depois vem as primeiras plantas. Já houve um acordo com o proprietário do que é que precisa, então aí já vai nascer as plantas. E seguidamente vem as plantas em 3D.
algumas pessoas precisam ter muita atenção. Nem sempre o que ele vê em 3D estará acontecendo, porque o 3D é uma imagem chamativa, de fato, é muito chamativa. Tem até uma senhora com cão a passear. Assim mesmo, é verdade. E ele também vai querer comprar o cão para passear aí. E ele que será já a pessoa a passear. Exatamente. Então, deve-se ter muita atenção, porque nem sempre que se concebe em 3D estará acontecendo, tendo em conta os valores que deverá se pautar para poder executar a própria edificação. Falou há pouco tempo sobre as plantas, nesse caso, as futuras árvores no local. As pessoas não cumprem com isso. Ok. Será por não saberem os benefícios que aquela árvore futuramente lhe dará? Ok, então, eu quero porque isso parece informar, pequeno, mas né? é importante. Sim. Então, no estudo de tudo, da terra, enfim, então, olha, e fez bem a questão, essa colocação é importante. Eu tenho dito assim, uma árvore, ela protege, sabe quantas pessoas? 50 pessoas. 50. Mais do que 50, não? Não, 50 Se for pessoas. aquelas frondosas. Vamos falar num raio de 50 metros. É isso que eu queria dizer. Não é pessoas, mas num raio de 50 metros, ele protege esta área. Quanto a gente derruba árvores, então nós estamos criando dificuldade para as pessoas que estão neste espaço, nesse intervalo, né? Porque sabe que as plantas, a árvore, ela é muito importante. Ela filtra as poeiras, o ar quente, e é perfeito. Deus, ele seguiu essa ordem. Fez as árvores, depois fez o homem. Então, as árvores têm estes bens para nós. Ele purifica o ambiente. Então, quando nós estamos diante desta problemática, devemos sim deixar as árvores, nunca cortar. Nunca cortar. Sim, porque aqui fazemos diferente, não é? Com certeza. As pessoas destroem as árvores. Derrubam. E depois fazem ali um passeiozinho para nada mais crescer. Exatamente. Aí ele está criando dificuldade para ele mesmo. E há pessoas até que dizem, está a plantar na estrada. Sim. Pensa que a casa é da porta para lá, não é? Do portão para dentro. Senão, de resto, é estrada. Deve-se ter muito cuidado. Por isso deve-se procurar. Deve-se procurar um arquiteto. Ele domina essas fontes, ele domina, e ele sabe como projetar a árvore. Caso não tenha árvore, ele também saberá como projetar uma árvore, para não criar dificuldades quando a árvore estiver crescendo, né? Não criar dificuldade nas paredes limítrofes, me refiro a paredes limites da edificação, porque alguns entendem que não, vai partir o tanque, vai partir a fossa, enfim, e eles então não entendem não colocar a árvore mais perto de casa. Ao construir, senhor engenheiro, o tanque, o reservatório e a fossa, em pouca distância, o que é que provoca a nossa saúde? Então, por isso que no estudo de viabilidades aí vai se compreender. Veja que no estudo de terra, onde os topógrafos estarão aí fazendo os seus estudos, veja que o projeto, minha querida, não é apenas o arquiteto de profissão, mas são associados vários técnicos, sabe? São vários técnicos. Eu tenho o meu amigo Samucumbe, o Marcos Samucumbe. Um abraço para ele. Um abraço para ele. Aproveito, claro, de desejar a ele um bom dia. Enfim, ele é um amigo que, quando eu preciso, eu chamo e ele já faz um estudo de terra, enfim. Trabalho em equipa. Exatamente. Ali ele poderá ter uma noção de como é que são os declives da terra para poder projetar o tanque e a fossa. Se a acentuação estiver para baixo, né? A acentuação estiver para baixo, faço aqui a repetição de palavra, a fossa, que são as águas negras e que pode contaminar a terra, então deve estar sempre para baixo. E nunca para cima. Agora, águas brancas, que passo, acho que o termo, não queria dizer águas brancas, mas me refiro mesmo à água do tanque, deve estar acima,
no ponto mais alto, de modo que a contaminação da fossa nunca chega até a água. No subsolo, não é? Mas nesse caso, o arquiteto pode se não houver espaço, ele pode fazer alguma coisa com que não haja essa contaminação? Sim, pode. Aí já deverá ter cuidado na projeção da fossa, né? Porque aí, em vez de ser uma fossa rota, então já será uma fossa diferente, não é? De modo que a água nunca é lançada no subsolo. Ela estará sempre retida neste espaço do recipiente, no caso o tanque. Quando estiver cheio, aí vire um caminhão para fazer a sucção. Aí já o cliente é assíduo da empresa de sucção de Exatamente, com certeza. Aqui também leva tempo, né? Leva muito tempo. E aí vamos no outro fórum, se calhar, também explicar os cuidados que se deve ter com as fossas, né? Porque alguns fazem mistura. E sabem que aqueles vermes fazem bem para as fossas? É? Muito bem. Porque eles são micro-organismos que consomem os dejetos. E quando a gente põe sabão, põe produtos químicos, eles morrem. O que acontece? Olha, tudo tem... Então a água da roupa, por exemplo, aquela água que nós lavamos, da máquina de lavar, não deve ir para a fossa? Não. Deve ter zonas diferentes. E o arquiteto já sabe como projetar esta situação, não é? De modo que não haja mixelânea, não é? Nestes elementos fazem muito bem e tem uma grande importância. Sim, tem uma grande importância esses micro-organismos em destruir as fezes. Eu estava aqui a falar de dejeto, mas é fezes. Então deve-se ter, se não se pode misturar, como é que tem que ser? Então, o arquiteto ele projeta dois tanques, né? Ou duas fossas. Estou aqui a fazer uma resenha onde as águas brancas vão para uma linha e as águas negras para outra. Nunca elas devem se encontrar. Apesar que os pedreiros, nossos irmãos e os canalizadores depois entendem e misturam tudo, mas deve haver uma separação. Isto irá levar muitos anos para que a fossa encha. Agora, misturando, a fossa pode estar, se for uma fossa vamos falar de 12 metros cúbicos, né? 12 metros cúbicos, poderá te durar não mais de 10 anos. Porque você está a fazer mistura e aí aquilo vai crescer, e quando haver uma contaminação do subsolo, não haver a filtração, então é fácil esses 12 entupir. Metros cúbicos, na linguagem que nós entendemos, quanto por quanto? Aí estamos a falar de uma área de 3 na largura, 3 no comprimento, e vai pôr aí, vamos dizer 2 no comprimento, 2 na largura e também 2 na profundidade. Sim, aí estará... do outro lado já deve haver um ouvinte a anotar. Eu que já estou mesmo a fazer a obra, vou mesmo já anotar isso. Com certeza, deve ter atenção a estes pormenores. Sim, então é isso que a gente deve ter em conta. Então, depois deverá ter o projeto legal ou projeto de aprovação. Nesse projeto legal ou de aprovação, onde antes teve-se acesso ao projeto, que é um anteprojeto, e o anteprojeto não é nada mais do que as etapas aprofundadas do estudo, tudo aquilo que aconteceu lá para trás, desde ir ao terreno, estudo de viabilidade com a administração local, enfim, a conversa com o dono do terreno, o que ele quer, então vai gerar o anteprojeto. Nesse anteprojeto, aí o dono da obra e o próprio projetista então estarão verificando o que é que pode seguir, o que é que poderá ser cortado, enfim. Destas teremos as plantas necessárias, as informações básicas, como a planta baixa. Essa planta baixa é para demonstrar, descrever os ambientes. Do tipo, vai ter 2 quartos, vai ter uma cozinha, vai ter uma sala comum, vai ter uma suíte, enfim.
tudo isto estará descrita na planta baixa. E depois vai ter a planta de cobertura. A planta de cobertura é nada mais do que a demonstração superior para ver como é que as águas do teto estarão caindo. Porque uns põem as águas do jeito que quiserem e vai no vizinho. Vai. E depois tem conflitos constantes com o vizinho. A água destrói. Exatamente. E falando mesmo, enquanto ainda estamos ali a falar sobre o terreno e tudo, e se nos depararmos com um terreno que em tempo chuvoso se abrem ravinas. Ok. É um lugar bom para construção? Olha, eu gosto de ravinas. Eu gosto de ravinas porque... Se é arquiteto, então deve ser bom. Eu gosto de ravinas porque elas identificam que é uma linha de passagem de água. Então devemos ter cautela. Sabe que a natureza é tão perfeita, mesmo a gente estando em pecado, ela é tão perfeita que ela mostra onde a gente deve e não devemos construir. Sim. E o que é que nós temos visto? O pessoal mesmo vendo que é uma linha de destruição, abertura de terra, que é as ravinas, eles mesmo assim vão. E é uma linha de passagem. Mas existem soluções. Existem soluções. Então, e é mais cara. Dá para construir. Dá para construir. É mais cara, mas como nós estamos falando de projetos habitacionais para nível baixo, então não se recomenda esta classe irem construir. Vai embora. Aí estaremos aí contra a descrição de Mateus, que fala em construir sobre a areia. A areia e não sobre a rocha. Exatamente. Olha, senhor engenheiro, vamos fazer o nosso curtíssimo intervalo. Okay. A conversa está a ir muito bem, como uma aula. Acreditamos que os nossos ouvintes estão mesmo ali a ouvir. Alguns deles, se calhar, devem estar nessa fase de preparar o terreno e tudo, e está a ser uma mais-valia. Querido ouvinte, nós vamos para um breve intervalo e até porque você já sabe que nós não demoramos, já nós regressamos. Rádio Adventos 93.9, a sintonia da esperança. Primeiro Deus, no começo de cada novo dia. Já é de manhã, graças a Deus. Na sua família. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. No uso dos seus dons, no seu orçamento, em sua vida. Na Rádio Adventos, o programa que o ajuda a colocar Deus em primeiro lugar. Se Ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada. Se Ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Já estamos de volta, em menos de um minuto nós fomos e voltamos, porque nós temos essa atenção, sabemos que o nosso ouvinte está ali do outro lado e não podemos roubar o tempo também. Então, se o programa começa às 10, deve terminar às 11, o nosso ouvinte tira esse tempo para ouvir, aprender juntamente conosco, porque o nosso especialista está aqui, e assim vai. Em pouco tempo também o programa já terminou, não demora muito, por isso não saia dali. De lembrar que estamos aqui com o nosso engenheiro arquiteto Silvino Dulo, ele que está a falar sobre as famílias e seus projetos habitacionais. Falamos há pouco tempo de como, que estudos fazer no terreno quando pensa em construir, e falamos daquelas construções em que a fossa está aqui e aí o tanque, o reservatório está bem próximo, o que é que nos beneficia ou o que é que nos prejudica. Ele disse que prejudica, mas há uma maneira que o nosso técnico, o nosso pedreiro possa fazer para que não haja essa contaminação. Por isso, querido ouvinte, fique ali. Agora, falo para si que só agora sintonizou.
Nós somos a Rádio Adventos, temos a frequência 93.9 e a nossa sintonia de esperança. E eu já aproveito também dizer que nós, para além do programa Mais Família que ouve neste momento, temos também estudos bíblicos disponíveis para si, querido ouvinte. Se precisar, não se acanhe, é só ligar para nós, envie mensagens. Se quiser estudo bíblico, envie mensagem e nós atenderemos o seu pedido. Olha, o nosso estudo bíblico, ele é sobre o Apocalipse, histórias, ou o livro de Daniel, fala sobre família, saúde mental e outros, a Bíblia, e conhecimentos gerais sobre a palavra de Deus e a vida de Jesus. Por isso, não perca, saiba mais, para que as pessoas não apareçam e digam: olha, isso é assim, olha, não, Jesus é aquele senhor que está ali no Japão, Jesus é aquele senhor que está ali, Jesus já tinha vindo e já foi e já não virá mais. Não, estude a Bíblia, contacte-nos mesmo, envie mensagens que terá resposta para tudo. E olha, também nós temos o site www.radioadventos. Clica no botão preto Play na parte superior da página e poderá ouvir em qualquer parte do mundo o nosso programa. Tá bem, querido ouvinte? Ok, então agora vamos prosseguir com a nossa entrevista. Disse há pouco que nós estamos com o nosso engenheiro arquiteto Silvino Dulo e ele está aqui a dar uma aula sobre construção, porque o nosso tema é sobre as famílias e seus projetos habitacionais. Senhor engenheiro, permita-me perguntar, para uma família que vive em casa de renda, que estratégia deve adotar para a concretização da casa própria? Viva! Antes quero aproveitar também e saudar aos caros ouvintes. Que só agora sintonizaram, não é? Exatamente. Nós estamos aqui a abordar essa temática porque é muito importante para aquilo que é a vida da sociedade. Então, nós temos agora esta preocupação colocada pelo ouvinte. Então, o que se deve ter em conta para os irmãos ou pessoas que vivem na casa de renda, não é? Primeiro, devemos adotar a questão de projetar ou desenvolver a ideia de termos algo para nós. Primeiro, porque pagar renda é muito complicado. Você acaba não tendo as tuas metas definidas. Alguns é provisório, mas só que alguns acabam ficando por muito tempo. A casa de renda deve ser no sentido provisório. Eu sou apologista nesse sentido. Então, porque quando você está na casa de renda, porque alguma coisa aconteceu e você precisa te movimentar para posterior, então, ter um espaço. Alguns fazem o quê? Tem um carro bom e está numa casa de renda. Casa de renda. Não é bom, não é bom. Nem é divino. Não é divino. Porque se formos a ver o que é divino, primeiro, antes de casar, deve ter uma casa. Uma casa. Então, se não teve essa possibilidade, tem uma casa de renda, ótimo, tenha, mas que seja provisório. Provisório, mas alguém do outro lado pode estar a dizer: mas e se eu não tiver dinheiro? Bem, desde o momento que você tenha os valores para pagar a renda, então deve projetar dentro daquilo que são os seus objetivos traçados, retirar alguma coisa para você guardar para posteriormente comprar um terreno. Veja que a compra de terreno para classe baixa, não vamos falar média, da classe baixa, leva algum tempo, mas quando se traça um objetivo predefinido, então a gente luta e alcança, e Deus abençoa também. Mas algumas famílias, o seu problema é sair do sítio onde já estão acostumados, os filhos já foram nascidos todos lá, e depois comprar uma casa ou um terreno que esteja distante daquele lugar, quer dizer, distante do emprego, distante da escola dos meninos e tudo mais, e isso torna-lhe estático no lugar onde estiver a casa de renda. Por isso é que a visão do Estado de Angola, né, consiste em descentralizar as pessoas para que não estejam confinadas em um determinado lugar. Mas para isso os serviços também devem acompanhar. Com certeza, com certeza. E veja que só para não sair da temática, nós temos vindo a constatar grandes transtornos para os nossos irmãos, amigos, que residem muito distante
das zonas urbanas. É que estão o nas carro zonas às vezes periurbanas. também nem aguenta de tanta distância que ele percorre. Exatamente, para os cidadãos que estão no casco urbano, ou seja, periurbano, não é? Estou a falar dos que estão no Quilamba, estão no... É uma centralidade, mas estão na zona periurbana. E está o pessoal que está no Cacoaco, é muito difícil, é muito difícil. Então deve-se ter muito cuidado. Pois nessa fase com o combustível a custar um pouquinho a mais, está a ser doloroso. Realmente é uma temática que deve-se fazer, mas tudo isso é um estudo, né, que a família deve adotar de modo a facilitar a sua locomoção e a sua vivência, né? São esses critérios que deve-se ter. Porque a vida tende sempre a subir e a piorar para alguns, né, como podem entender, mas mesmo assim a gente somos tão dinâmicos a nos aperfeiçoarmos com o ambiente e dali então darmos respostas dinâmicas com aquilo que são os objetivos e o desafio que a própria vida nos dá. Eu tenho dito assim, querida, nós estudamos para resolver os problemas. Então, se nós estudamos para resolver problemas e se nós consideramos um problema, devemos solucioná-lo. Como? Simples. Dar resposta e recorra a Deus. Na minha visão, recorra a Deus, você estará tendo resposta. Mas a questão que foi colocada aí é importante e legítima. Para as pessoas que vivem num determinado local e entendem que pode lhes criar transtorno e mudar para um outro local. Eu estava falando da descentralização, não é? Nesses pontos, acredito que também tem serviços paralelos ou iguais às que se tem no bairro anterior. Alguns dão um intervalo. Enquanto está a decorrer o ano letivo, eles permitem que termine e depois então fazem a transferência. Deve ser assim. Já viu que a cidade de Luanda está cada vez mais pesada? Porque o pessoal quer se concentrar aqui. Não precisamos disso. Nós precisamos descentralizar e fazer com que as coisas funcionem bem melhor. Mas algumas vezes é a falta de transporte, não é? E sabemos que para esses lados os autocarros também ficam abarrotados, então eles preferem ficar num lugar onde com um táxi já chegam. Sim, por isso é que eu chamo a atenção aqui aos radiovintes e outras identidades superiores do Estado, o cuidado que se deve ter no estudo de viabilidade. Deve-se ter muita atenção. Porque ao conceber um projeto numa localidade, deve-se ter em conta... Os serviços devem acompanhar também. Para além disso, querida, deve-se ter atenção para que a gente quer colocar aí este espaço, esta instituição, condomínio, enfim. Precisamos ter em conta. E quem lá vai estar? Não se faz esse estudo, nós precisamos que se faça esse estudo, pois aí poderás ter em conta a importância que o pessoal vai ter na utilidade e na utilização do próprio espaço. Veja que há um tempo, penso que já passa uma década ou duas, em que quando houve a despreciação do pessoal na zona de quem desce a cidade de Luanda, mais para lá, eu acho que é na Vidru, qualquer coisa, o pessoal que foi removido para o Quilamba, eles tinham a sua vida diferente. Vejam que eles tinham cabritos, uns tinham galinhas, né? E porcos, né? Tinham esses animais em sua criação. E quando foram para lá, não tinha espaço. E outros mais agressivos mesmo assim levaram galinhas e colocaram aonde? Na varanda. Isso é absurdo. Isto por quê? Porque o estudo que se fez não foi daquele que deveria ocorrer. Isto obedece. Será que tinham que ter em conta o nível social de cada família? Com certeza, deve-se ter em conta isto. Nós temos visto há muito descontentamento do pessoal que está mais aqui para o Zango, enfim, eles encontram a realidade diferente daquilo que não era o esperado. Pessoal, por exemplo, que foi retirado do Porto ou mais para aqui na Boa Vista, exatamente. Então, só para termos aqui uma relação, a importância do estudo de viabilidade. Todos devem seguir esses critérios. Quando nós seguimos, então, encontramos a facilidade
de quem vai usar o espaço e quem estará tendo o cuidado e a importância de poder usar aquilo para o benefício de todos. E quanto à questão destes jovens ou destas famílias que estão numa área em que depois acham que é difícil, devem adotar isto também. É um estudo de viabilidade. Devem guardar dinheiro para comprar o seu terreno e ali então eles construírem e viverem bem melhor. Okay. Para uma família cristã, antes da compra do terreno, que cuidados deve ter em conta? Olá, viva! Por que essa eu pergunta... pergunto isso? Porque algumas pessoas têm tanta ansiedade em construir. As tantas já não querem ir para aquela casa. Exatamente. Queixam-se de vários aspectos lá. Isso aqui não está bom, se eu soubesse. Então, para uma família cristã, que cuidados? Então, eu tenho dito assim, eu por acaso estou passando por essa experiência. Antes vivia numa zona e passei por uma outra, e a questão era o quê? Primeiro, para você viver ou mudar para um outro terreno, é tudo estudo, sabe? É tudo estudo. O estudo é a base. É a base para podermos estarmos centralizados naquilo que são os nossos objetivos. Ao comprares um terreno, aí poderás ver a circunvizinha, ou seja, o espaço latentes, o que é que tem, o que é que não tem, se tem uma igreja perto, não tem. Isso vai facilitar você gastar menos ou nada, não é? Ao ir para um determinado local, um determinado terreno, você tem que fazer todos esses estudos necessários. Será que também temos que ter em conta a vizinhança? Com certeza. Com certeza. Comportamento, há igrejas influenciadoras naquela zona. E essa pergunta é interessante. Porque há quem vai à igreja e diz, estou estressado, vou passar o dia todo aqui porque os meus vizinhos queixam-se dos vizinhos. Sim, deve-se ter muita atenção. E eu lembro a história de Abraão e o seu sobrinho Ló, né? Eu lembro que Ló teve erro em decidir comprar terreno numa zona em que a sua vizinhança, né, desencaminhou. É neste sentido, então devemos ter muito cuidado. Precisa primeiro... E ele, tantas foi mesmo influenciado negativamente. Com certeza. Então o adventista ou o cristão e outras devem ter muito cuidado. Quem serão os meus vizinhos? Exatamente. Será que eles professam alguma fé? Porque... essas influências, ou então por algum erro, nós podemos estar mesmo a chegar em casa, saindo da igreja e, ficarmos já exaltados, perdermos aquela serenidade que tínhamos quando saíamos da igreja, perdemos. Com certeza. Recentemente pude assistir a uma intervenção, o pessoal reclamando do abuso, não é, sonoro de uma casa de música, não sei se é isso que se chama, mas parece ser uma discoteca a céu aberto, em que os moradores lá estão reclamando. Então, você que é cristão deve ter essa atenção. Será que onde eu vou, o que é que tem? Tem casas de prostituição, tem facilidade de casas de bebida, enfim, né? Essas coisas que acabam, de certa forma, influenciar no negativismo. Então, deve-se ter essa atenção. Deve-se ter essa atenção. Okay. Então, olha, é importante dizer aos nossos ouvintes que ao comprar um terreno precisamos mesmo ter em conta esses aspectos. Com certeza. A vizinhança e todos os serviços que o local oferece. De primeira necessidade. E se tiver tudo isso, casas de bebidas, discotecas, vizinhança que não gosta de ouvir, não gosta de conversar, gosta apenas de discutir e brigar, como é que fica? E o terreno já lá está, já foi comprado há anos. O engraçado é que não saberás, né? Enquanto lá não viveres. Esse é para ti muito durante interessante. O tempo da construção. Okay. Não ficará algumas horas a mais? Sim, e é isso que eu tenho dito, né? Ao comprar uma seção, na seção de terras, ao comprar um terreno,
antes de você fazê-lo, deves fazer um estudo na área. É sempre um estudo. Tudo estudo. Agora, o nosso tempo agora já nos está a cobrar. Já nos está a cobrar. Eu quero refletir numa questão que vou fazer agora, não é? Para aquelas famílias, há famílias que depois de se depararem com essa situação, ali não presta, eu vejo pessoas assim, e eu gosto de ficar ali calmamente, a ler a minha Bíblia, a meditar e tudo. Eu vou fazer assim, ao invés de construir, eu vou vender esse terreno e vou construir no quintal do meu sogro ou da minha mãe. Uau! Como é que nós podemos, como é que nós podemos analisar essa decisão? Bem, aí estaríamos a entrar num campo jurídico, né? É uma outra especialidade. Ele ganha, ele sai a ganhar, porque não vai poder estar mais, já não estará próximo daquela vizinhança. É boa atitude que foi tomada por ele. Bem, como técnico na área, como técnico, eu digo que não há problema. Porque não a é? vizinhança é boa. Sim. É o sogro, é a sogra, é a mãe, o pai. Com certeza. Como técnico, arquiteto, eu digo que não há problema. Vamos construir. Vamos construir. Agora, aquilo que ele passar... Exatamente. Tem, como eu disse, tem outra especialidade que cuida dessa zona, onde penso, eu só tentando entrar um pouquinho, encontrará grandes dificuldades, né? Porque até alguns já não têm aquela responsabilidade do termo de responsabilidade e do compromisso que se tem sobre a palavra. Não honram a palavra. Hoje as pessoas passam, amanhã outros estão vindo e a descendência acabam a entrar em grandes conflitos. Mas aí um dos dois gosta, não é? Se for no terreno do seu pai ou da sua mãe, fica à vontade. O outro que é genro ou nora é que vai ficando assim sem paz. Com certeza, com certeza. Por isso, como arquiteto, ótimo, vamos construir, vamos ajudar. Então, o que é melhor? Comprar mesmo o seu terreno? É o mais adequado. Fazer aquele estudo de viabilidade. Com certeza, com certeza. Tipo de solo, tipo de vizinhança, tipo de serviços que o local oferece. Exatamente. Tudo isso. Sim, olha, veja que nos tipos de serviços que oferece, é muito importante nós anotarmos isto, porque veja que quando você vê que não há os primeiros serviços de necessidade, como posto médico, não tem um posto médico, não tem uma escola, não tem, enfim. Na nossa realidade, táxis. Os também, táxis. Porque às vezes temos que andar, caminhar tanto até a via principal. Sim, deve-se ter muito cuidado de formas a reduzirmos os nossos custos de vida. Quando não se atentar ter essas notas, então nós caímos em grandes problemas. E depois o que é que acontece? Não conseguirás poder, ou seja, não conseguirás mais alcançar aquilo que você tanto almejou, né? No carro se calhar partiu ou danificou e você vai se endividar para poder arrumar o carro, enfim. Então o mais adequado é evitar e fazer um estudo mesmo. Essa é a base de tudo. Ok. Olha, senhor engenheiro, nosso arquiteto Silvino Dulo, muito obrigada pela sua presença. Ok. Foi uma aula hoje de construção, de como as pessoas... Falamos de janelas, não é? Como a casa deve arejar e tudo. O sol deve entrar numa... Com certeza, com certeza. Nada de viver em casas assim muito apertadas, fechadas, não é? não. Porque de alguma maneira também dá cabo da nossa saúde. Com certeza. Eu, só para terminar, o número de pessoas... A casa determina o número de pessoas. O número de pessoas. Sim. Eu tenho 5 filhos. Tem Como é que 5 deve ser a minha filhos. casa? Então, no mínimo, você precisa ter 3. Tem 3. No mínimo. Então, as meninas vão para um quarto. Exatamente. Os rapazes vão para outro. Sim, porque eles são 5 meninas. Mas pode haver aquele rapaz ou aquela menina que diz: eu quero o meu quarto sozinha. Bem, estamos a falar do nível baixo, né? Então já é o mínimo. O nível já, baixo ele já aceita, sim, porque as condições é o nível nível baixo dela. também tem um filho que é do médio, ele sobe sozinho. Para a classe média baixa aceita, mas para a classe Conforme ele média... vai estudando, ele vai subindo, os pais não dão conta. E por isso o projeto em si, no estudo de viabilidade. Né? Ele já contempla, é muito importante, ela contempla o futuro. Ela, na verdade, contempla o futuro.
Por isso é que devemos ter muita atenção com os nossos amigos pedreiros. Você concebeu algo e quer logo construir. Não faça isso. Procura mesmo um arquiteto e ele vai orientar como conceber. O arquiteto vai trabalhar com o engenheiro civil, vai trabalhar com um topógrafo para fazer o estudo de terra, estudo das fundações, porque amanhã você construiu, gastou muito dinheiro e a casa, do nada, fissurações. Olha, isso é muito importante também, e isso já, como o nosso tempo já nos está mesmo a cobrar, dizer aos nossos ouvintes que é muito importante olharmos para esses conselhos e ouvirmos, acatarmos mesmo os conselhos do nosso engenheiro arquiteto Silvino Dulo, porque imagine a sua casa tão pequenina e as tantas, naquele momento da meditação, só começamos ainda a cantar, já está alguém, dá licença, para ir para o quarto, para ir para a sala, e já distrai, já estraga aquele momento. É um desconforto. Nós estamos diretamente ligados ao nosso Deus. Com certeza. É um desconforto. Muito. Mesmo para uso do sanitário, a pessoa está saindo do banho e ela anda com o pano, a toalha amarrada, não é... e a visita ali, tem mesmo que cumprimentar, boa tarde, bom dia. Exatamente, isso porque o arquiteto não passou nela. E depois vai ficar chateado, se for o marido vai dizer, por que você pôs a visita aqui dentro? E pode se dar o caso até que o pano ou a toalha cai. Ai, essa parte não. Essa parte não pode acontecer. Por isso, consulta mesmo um arquiteto e ele sabe como proceder e projetar algo bem melhor para nosso bem-estar. Engenheiro Silvino Dulo, muito obrigada pela sua presença. Não, nós agradecemos. Obrigada pela aula que passou às nossas famílias. Graças. Ok. Olha, querido ouvinte, só me resta agradecer pela sua agradável companhia e dizer que o programa Mais Família chegou ao fim, é? Para hoje. Quer dizer alguma coisa? Sim, queria desejar um abraço para o meu filho, Fernando. Ele também é desenhador projetista. Uau. Ele apenas tem 15 anos. Muito tem 14 bem, anos. Já está a seguir os passos do pai. Já está a seguir, apesar que... Fernando Dulo. Está o Jaziel Dulo e Eliezer Dulo. O nome. São dois? São três. Sim. Tem menina? Não, felizmente não. Rapazes? Felizmente 3. Um será arquiteto, outro desenhador projetista, o outro... Tem de seguir também o pai, né? Bem, um está a desenvolver a música, que é o Eliezer. Tem inclinação para a música. O Jaziel é mais estudo. Eu acho que está a inclinar-se para estudo bíblico, né? Se calhar. Vai ser pastor. Se calhar, sim. Se calhar. É verdade. Tá bom. Então, só me resta agradecer e dizer... aí está a Mônica, né? Está a Mônica. Tem menina, então? Bem, agora agregamos elas, né? Okay. Como parte da família está a Mônica e está a Graciana. Ok. Ela, se calhar, teria... Mas por que não fala de mim? Exatamente. Fez bem, foi a tempo. É verdade. Ok, olha, o programa Mais Família chegou ao fim. Muito obrigada pela sua agradável companhia mais uma vez. E só resta dizer que este programa teve a coordenação de Zacarias dos Santos, supervisão de Soraya Laureano, técnica e sonoplastia de Luciana Mucage, produção e apresentação de Conceição Calete. Tchau e até a próxima edição. Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.